Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Peço-vos, Senhor, a graça da cura, libertação e exorcismo, que nós possamos aprofundar na misericórdia, apegar profundamente na misericórdia, pois ela é a nossa última tábua de salvação. Então vamos lá? Vamos para o parágrafo 59. Leitura do Diário da Santa Faustina, Divina Misericórdia, parágrafo 59. 1933. Em determinado momento, vi essa voz na alma. Faz uma novena pela pátria. Esta novena constará da recitação da ladainha de todos os santos. Pede a permissão ao confessor. Na próxima confissão, recebi a permissão e já à noite comecei essa novena. Ao final da ladainha, vi uma grande claridade e nela Deus Pai. Entre essa claridade e a terra, vi Jesus pregado na cruz e de tal maneira que Deus Pai, querendo olhar para a terra, tinha que olhar pelas chagas de Jesus, e compreendi que por Jesus ele abençoa a terra. Parágrafo 61. Jesus, agradeço-vos por essa grande graça, isto é, pelo confessor, que vós mesmos vos dignastes escolher para mim, e permitistes que eu conhecesse primeiramente por uma visão, antes de conhecê-lo pessoalmente. Quando fui confessar-me com Frei András, pensei que seria dispensada de seguir essas inspirações interiores. Respondeu-me o Frei que não podia dispensar-me disso, mas reze, irmã, para obter um diretor espiritual. Depois de uma breve e mais fervorosa oração, vi novamente o Padre Sopoco, na nossa capela entre o confessionário e o altar. Encontrava-me nessa altura em Cracóvia. Foram essas duas visões que me fortaleceram espiritualmente, ainda mais quando o encontrei, assim como tinha visto nessas visões, tanto aquela em Varsóvia, durante a minha terceira aprovação, como essa em Cracóvia. Jesus, agradeço-vos por essa grande graça. O temor me assalta agora, quando ouço alguém dizer que não tem um confessor, ou seja, diretor espiritual. Por enquanto, sei quão grandes prejuízos eu mesma levava quando não tinha essa ajuda. Sem um diretor espiritual, é fácil incorrer em erro. Parágrafo 62. Ó vida cinzenta e monótona! Quantos tesouros há em ti! Nenhuma hora se assemelha a outra, pois o enfado e a monotonia desaparecem quando olho para tudo com os olhos da fé. A graça é destinada para mim. Nesta hora não se repetirá na hora seguinte. Ela me será dada, mas já não será a mesma. O tempo passa e nunca volta. O que, porém, nele se encerra, não mudará jamais. Fica selado por todos os séculos. Parágrafo 63. O Padre Sopoco deve ser muito amado por Deus. Digo isso porque percebi como Deus o defende em certos momentos. Vendo isso, alegro-me imensamente por Deus dispor de tais eleitos. Parágrafo 64. Ano de 1928. Excursão ao Calvário. Vim para o Wilno por 2 meses, a fim de substituir uma irmã, que foi para a terceira aprovação. No entanto, acabei por permanecer um pouco mais do que 2 meses. Certo dia, a Madre Superiora queria me proporcionar uma alegria e permitiu que, em companhia de uma irmã, eu fosse ao Calvário para a assim chamada comemoração dos pequenos caminhos. Fiquei muito feliz com isso. Embora fosse bastante perto, devíamos viajar de barco,
tal como o desejava a Madre Superiora. À noite, Jesus me disse: eu desejo que fiques em casa. Respondi: Jesus, já está tudo preparado, uma vez que devemos partir amanhã. O que eu farei agora? O Senhor me respondeu: essa excursão será prejudicial à tua alma. Respondi a Jesus: afinal, vós podeis arranjar isso. Guiai as circunstâncias de tal forma que seja feita a vossa vontade. Nesse momento, soou a campainha para o descanso. Com o olhar, despedi-me de Jesus e fui à cela. Amanheceu um dia bonito. A minha companheira estava feliz pela grande alegria que teríamos, porque poderíamos visitar tudo, mas eu não estava certa de que não iríamos, embora não houvesse até então nenhum obstáculo para que não fôssemos. Deveríamos receber a Santa Comunhão mais cedo e partir logo após a ação de graças. Então, durante a Santa Comunhão, de um bonito tempo, fez-se um dia completamente diferente. Não se sabia como as nuvens cobriram todo o céu e começou a chover torrencialmente. Todos ficavam admirados, porque de um tempo tão bonito não se esperaria chuva tão repentina, e ainda que em tempo tão curto houvesse tamanha mudança. A Madre Superiora me disse: que pena, as irmãs não poderem viajar. Respondi: Madre, não faz mal que não vamos, é vontade de Deus que fiquemos em casa. Contudo, ninguém sabia que era o expresso desejo de Jesus que eu ficasse em casa. Passei o dia todo em recolhimento e meditação. Agradeci ao Senhor por me ter retido em casa. Nesse dia, Deus me concedeu muitos consolos celestiais. Parágrafo 65. Em determinado momento, no noviciado, quando a Madre Mestra me designou para a cozinha das crianças, fiquei imensamente preocupada com isso, porque não podia dar conta das panelas, pois eram muito grandes. O mais difícil era escoar a água das batatas. Algumas vezes a metade das batatas caía fora. Quando contei isso à Madre Mestra, ela me respondeu que aos poucos me acostumaria e adquiriria prática. Contudo, essa dificuldade não desaparecia, visto que as minhas forças diminuíam dia a dia, e em consequência da falta de forças, eu me esquivava quando era preciso escoar a água das batatas. As irmãs começaram a perceber que eu me furtava a esse trabalho e ficaram muito admiradas. Não sabiam que eu não podia ajudar, apesar de me esforçar com todo o meu zelo e de não poupar a mim mesma. Ao meio-dia, no exame de consciência, queixei-me a Deus daquela falta de forças. Então ouvi na alma essas palavras: de hoje em diante farás isso com grande facilidade, fortalecerei as tuas forças. Ao anoitecer, quando chegou a hora de despejar a água das batatas, apressei-me por ser primeira, confiante nas palavras do Senhor. Com toda a facilidade, peguei a panela e derramei a água perfeitamente bem. Mas quando tirei a tampa para deixar sair o vapor das batatas, em vez de batatas, vi dentro de panela ramalhetes inteiros de rosas vermelhas, tão belas que é difícil descrevê-las. Nunca tinha visto rosas assim. Fiquei atônita com o fato, sem compreender o seu significado, mas nesse momento ouvi uma voz na alma: estou transformando o teu trabalho tão pesado em buquês das mais belas flores, e o seu perfume eleva-se até o meu trono. A partir daí, eu procurava tirar a água das batatas, não somente durante a minha semana designada para eu cozinhar, mas também na semana das outras irmãs, substituindo-as nesse trabalho. Não apenas nesse trabalho,
mas em todo o trabalho pesado procurava vir em auxílio por primeiro, visto que verifiquei quanto isso era agradável a Deus. Parágrafo 66. Ó tesouro inesgotável da pureza de intenção, que torna todas as nossas ações perfeitas e tão agradáveis a Deus. Ó Jesus, vós sabeis como sou fraca, por isso ficai sempre comigo. Guiai os meus atos, todo o meu ser. Vós, meu melhor mestre, na verdade, Jesus, o temor me assalta quando vejo a minha miséria, mas ao mesmo tempo me tranquilizo vendo a vossa insondável misericórdia, que sendo eterna, é maior que a minha miséria. E essa disposição de ânimo me reveste da vossa força, que alegria brota do conhecimento de si mesmo. Ó verdade imutável, a vossa constância é eterna. Parágrafo 67. Logo depois dos primeiros votos, tive problemas de saúde. Apesar do cordial e zeloso cuidado das superioras e dos médicos, não me sentia nem pior nem melhor. Então começaram a chegar aos meus ouvidos insinuações de que eu estava fingindo. Esse fato redobrou ainda meu sofrimento. Isso perdurou por um bom tempo. Certo dia, queixava-me a Jesus por constituir um peso para as irmãs. Jesus respondeu-me: não vives para ti mesma, mas para as almas. Dos teus sofrimentos terão proveito outras almas. O teu contínuo sofrimento lhes dará luz e forças para aceitarem a minha vontade. Parágrafo 68. O sofrimento mais doloroso para mim era o fato de achar que nem as minhas orações, nem as boas ações eram agradáveis a Deus. Não ousava levantar os olhos para o céu. Isso me causava tão grande sofrimento que, quando me encontrava na capela, participando dos exercícios espirituais em comum à Madre Superiora, terminados os exercícios, chamou-me à parte e me disse: a irmã peça a Deus graça e consolo, porque realmente eu mesma vejo, e as irmãs me dizem que o próprio aspecto da irmã já desperta a compaixão. Realmente, nem sei o que fazer com a irmã. Ordeno que a irmã não se aflija com coisa alguma. Entretanto, todas essas conversas com a Madre Superiora não me traziam qualquer alívio, nem qualquer esclarecimento sobre o meu estado. Uma escuridão ainda maior me ocultava Deus. Buscava auxílio no confessionário, mas também ali não o encontrava. Um santo sacerdote queria ajudar-me, mas eu me encontrava numa tão miserável situação que nem sabia definir os meus sofrimentos, e isso me atormentava ainda mais. Uma tristeza mortal se apoderava da minha alma, com tal intensidade que não era capaz de escondê-la, mas era visível exteriormente. Perdi a esperança. Noite cada vez mais escura. O sacerdote com quem me confessava me disse: vejo na irmã graças especiais e estou completamente tranquilo a seu respeito. Por que a irmã se atormenta tanto? Contudo, naquele momento, eu não compreendia isso. Por isso, admirava-me muito quando, por penitência, me mandava rezar o Tedel ou o Magnífica, e algumas vezes ter de correr depressa pelo jardim ao anoitecer ou rir em voz alta 10 vezes ao dia. Ficava muito admirada com tais penitências, mas esse sacerdote não me ajudou muito. Evidentemente, Deus queria que eu o glorificasse por meio do sofrimento. Esse sacerdote consolava-me dizendo que neste estado eu era mais agradável a Deus do que se estivesse cheia de maiores consolos. Que grande graça de Deus, dizia ele, que a irmã nesse estado atual de tormento da alma não ofende a Deus, mas procura exercitar-se nas virtudes. Eu olho para a alma da irmã, vejo nela
grandes desígnios e graças especiais. E vendo isso na sua alma, rendo graças ao Senhor. Mas apesar de tudo, a minha alma permanecia em sofrimentos e tormentos indizíveis. Eu era como o cego que confia no guia e segura firmemente sua mão. E em nenhum momento me afastava da obediência, que era para mim a tábua de salvação na prova de fogo. Parágrafo 69. Jesus, verdade eterna, fortificai as minhas tênues forças. Vós, Senhor, tudo podeis. Sei que nada valem os meus esforços sem vós. Ó Jesus, não vos escondais de mim, porque sem vós não posso viver. Ouve as súplicas da minha alma. Não se esgotou, Senhor, a vossa misericórdia. Portanto, tende compaixão da minha miséria. A vossa misericórdia excede o entendimento dos anjos e dos homens juntos. E embora me pareça que não me ouvis, coloquei a minha confiança no mar da vossa misericórdia e sei que a minha esperança não será desiludida. Parágrafo 70. Só Jesus sabe como é pesado e difícil cumprir as obrigações quando a alma se encontra nesse estado de tormentos interiores. As forças físicas diminuem e a inteligência se obscurece. No silêncio do meu coração, repeti a mim mesma: ó Cristo, para vós as delícias, a honra e a glória, e para mim o sofrimento. Não me atrasarei nem um só passo na caminhada para vós, ainda que os espinhos firam meus pés. Parágrafo 71. Quando fui enviada à casa de Plock, a fim de me restabelecer, tinha a felicidade de ser eu a enfeitar a capela com flores. Era em Biala. A irmã Tecla nem sempre tinha tempo e, por isso, muitas vezes eu mesma enfeitava a capela. Certo dia, colhi as mais belas rosas para enfeitar o quarto de certa pessoa. Quando me aproximava do pórtico, vi Jesus ali parado. Ele me perguntou com brandura: minha filha, para quem estás levando essas flores? O silêncio foi a minha resposta ao Senhor, pois naquele momento percebi que tinha uma ligação muito sutil com aquela pessoa, de que antes não me apercebera. Logo Jesus desapareceu. Imediatamente joguei as flores no chão e fui diante do Santíssimo Sacramento com o coração repleto de gratidão por essa graça do conhecimento de mim mesma. Ó Sol divino, na luz dos vossos raios, a alma percebe as pequenas partículas de poeira que vos desagradam. Parágrafo 72. Jesus, verdade eterna, nossa vida, invoco e suplico vossa misericórdia para os pobres pecadores. Ó docíssimo coração do meu Senhor, cheio de compaixão e insondável misericórdia, imploro-vos pelos pobres pecadores. Ó coração santíssimo, fonte de misericórdia, do qual brotam raios de graças incompreensíveis para todo o gênero humano. Suplico-vos luz para os pobres pecadores. Ó Jesus, lembrai-vos da vossa amarga paixão e não permitais que se percam almas remidas com vosso preciosíssimo e santíssimo sangue. Ó Jesus, quando medito sobre o grande preço do vosso sangue, alegro-me com a sua grandeza, porque uma só gota seria suficiente para todos os pecadores. Embora o pecado seja um abismo de maldade e ingratidão, o preço ofertado por nós é sempre incomparável. Por isso que toda alma confie na paixão do Senhor e tenha esperança na misericórdia. Deus a ninguém nega a sua misericórdia. O céu e a terra poderão mudar, mas não se esgotará a misericórdia de Deus. Oh, que alegria arde no meu coração quando vejo essa bondade inconcebível, ó meu Jesus. Desejo trazer a vossos pés todos os pecadores,
para que louvem por todos os séculos a vossa misericórdia. Parágrafo 73. Meu Jesus, embora haja noite escura em volta de mim e nuvens negras me obscurecem o horizonte, sei que o sol não se apaga. Ó Senhor, embora não vos possa compreender e não entenda a vossa ação, tenho confiança na vossa misericórdia. Se for de vossa vontade, ó Senhor, que eu sempre viva em tal escuridão, bendito sejais. Uma coisa apenas vos peço, meu Jesus, não permitais que eu vos ofenda, seja de que maneira for. Ó meu Jesus, só vós conheceis as saudades e as dores do meu coração. Alegro-me de poder sofrer por vós, ao menos um pouco, quando sinto que o sofrimento ultrapassa as minhas forças. Então recorro ao Senhor no Santíssimo Sacramento. E um profundo silêncio é o meu diálogo com o Senhor. Parágrafo 74. Confissão de uma das nossas educandas. Em determinado momento, quando uma força começou a me impedir para que me esforçasse a fim de conseguir a festa da misericórdia e para que aquela imagem fosse pintada, não consegui encontrar a paz. Alguma coisa atravessava o meu ser, mas dominava-me um certo receio de ser vítima de uma ilusão. Porém, essas incertezas provinham sempre do exterior, pois no fundo do coração sentia que era o Senhor que invadia a minha alma. O padre com quem então me confessava, disse-me que, de fato, existem ilusões, mas parecia-me que esse sacerdote tinha medo de me ouvir em confissão. Isso era para mim um tormento. Quanto mais percebia que não tinha muita ajuda da parte dos homens, tanto mais recorria a Jesus, o melhor mestre. Em determinado momento, quando me assaltou essa dúvida, se a voz que falava comigo vinha do Senhor, naquele mesmo momento me dirigi ao Senhor por meio de palavras interiores, sem pronunciá-las. Logo uma força tomou conta da minha alma e eu disse: se vós sois realmente o meu Deus, que comigo permaneceis e falais, peço-vos, Senhor, que essa educanda vá confessar-se ainda hoje, e esse sinal me fortalecerá. Nesse preciso momento, essa moça pediu para se confessar. Parágrafo 75. A madre da classe ficou surpreendida com essa repentina mudança, mas logo foi procurar um sacerdote. E essa pessoa realizou a confissão com grande contrição. Então ouvi esta voz na alma: acreditas agora em mim? E novamente uma força estranha invadiu a minha alma. Fortificando-me e dando-me a certeza de tal maneira que eu mesma me admirava que pudesse, mesmo que por um só momento, ter dúvida. Contudo, essas dúvidas sempre provinham do exterior, e isso me dispunha a fechar-me mais em mim mesma. Quando a minha alma sente a incerteza do sacerdote na confissão, então não a desvendo mais profundamente, mas apenas confesso os pecados. Um sacerdote assim não poderá dar a paz à alma, se ele mesmo não a possui. Ó sacerdotes, vós, velas acesas a iluminar as almas, que o vosso brilho nunca seja obscurecido. Compreendi que não era ainda da vontade de Deus que eu desvendasse minha alma até o fundo. Deus me deu essa graça mais tarde. Parágrafo 76. Meu Jesus, guiai a minha mente, tomai plena posse de todo o meu ser, encerrai-me no fundo do vosso coração e defendei-me dos ataques do inimigo. Em vós está a minha única esperança. Falai pelos meus lábios quando eu estiver com os poderosos e os sábios. Eu, a completa miséria, para que reconheçam
que essa causa é vossa e de vós procede. Parágrafo 77. Trevas e tentações. A minha mente estava estranhamente obscurecida. Nenhuma verdade me parecia clara. Quando me falavam de Deus, o meu coração era como uma pedra. Não podia extrair do coração um só sentimento de amor para com Ele. Quando procurava, por um ato de vontade, permanecer com Deus, experimentava tormentos enormes e parecia-me que com isso estava provocando uma ira ainda maior de Deus. Não podia absolutamente meditar como meditava antigamente. Sentia um grande vazio na minha alma e nada havia que a pudesse preencher. Comecei a sofrer fome e sede de Deus, mas reconhecia a minha total incapacidade. Tentava ler devagar, frase por frase, e meditar dessa maneira, mas também isso era em vão. Não entendia coisa alguma do que lia. Diante dos olhos da minha alma estava continuamente todo o abismo da minha miséria. Todas as vezes que entrava na capela para algum exercício espiritual, experimentava tormentos e tentações ainda maiores. Algumas luzes lutava durante toda a Santa Missa contra pensamentos blasfemos que insistiam em vir-me à boca. Não me sentia atraída pelos santos sacramentos. Parecia-me não tirar nenhum proveito deles. Recebia-os apenas por obediência aos confessores. E essa obediência cega era para mim o único caminho pelo qual devia caminhar, a tábua de salvação. Foi quando um sacerdote me explicou que se tratava de provações que vinham de Deus e que, no estado em que te encontras, não só não o ofendes, como está sendo muito agradável a Ele. É sinal de que Deus te ama imensamente e confia muito em ti, quando te envia tais provações. Contudo, essas palavras absolutamente não me consolavam, e parecia-me que elas absolutamente não se aplicavam a mim. Uma coisa me surpreendia. Acontecia algumas vezes que, quando eu sofria terrivelmente, no momento em que me dirigia para a Santa Confissão, de repente desapareciam esses terríveis momentos. Mas quando me afastava do confessionário, todos esses tormentos me atacavam como uma fúria ainda maior. Então, caía de bruços no chão diante do Santíssimo Sacramento e repetia estas palavras: ainda que me mateis, eu confiarei em vós. Parecia-me que agonizava nessas dores. Um dos pensamentos mais terríveis para mim era o de ser rejeitada por Deus. E depois vinham outros pensamentos. Por que hei de me esforçar por virtudes e boas obras? Por que hei de mortificar e me despojar? Para que fazer votos? Por que rezar? Por que sacrificar-me e fazer penitência? Para que oferecer-me como vítima a cada passo? Para que, se sou rejeitada por Deus? Qual o fim de todos esses esforços? Em tudo isso, só Deus sabe o que se passava no meu coração. Paro aqui. Deus abençoe a todos. Vou depois para o parágrafo 78. Obrigado por escutar-me. Espero que tenha sido agradável. Apesar, às vezes eu me perdi um pouco, peço desculpas. Que Deus abençoe. Obrigada.